Terça, dia 2 de junho, os Estados Unidos, né, a Agência Comercial dos Estados Unidos, fez a recomendação que os Estados Unidos apliquem uma tarifa de 25% sobre o Brasil, e no documento que eles fizeram essa recomendação, eles citaram o PIX mais de 20... Ah, bom, então o furo do Cobori foi ter feito esta entrevista para o UOL antes do anúncio das tarifas. Aí ele fez um golaço, ótimo. Era previsível, não é bola de cristal, não é dom de Apolo, basta fazer uma análise material da realidade, né? E o Cobori é bom nisso, e é óbvio, ele teve a oportunidade de falar e falou aquilo que a gente já vem dizendo. O objetivo é imperialista sobre o Brasil. Essa é a função das tarifas e, principalmente, o alvo é o PIX. vezes, ou seja, no documento, o foco central desse documento é justamente atacar o PIX sob a alegação que é uma ferramenta que o Brasil utiliza que prejudica as empresas dos Estados Unidos. Então, mas não é para prejudicar mesmo, é isso, tá? Se o PIX prejudica a Visa, a Mastercard, que bom, né? É esse o objetivo mesmo, né? Esse é o objetivo mesmo. Então, os Estados Unidos não gostarem é razoável. O que nós não podemos é dar margem para esse tipo de negociação onde a gente só tem benefício. Entende? A gente só tem benefício com isso. Não há benefício nenhum em continuar enriquecendo os grupos privados que oferecem sistemas de pagamento dos Estados Unidos. Né? Temos que defender o que é nosso. Então, tudo aquilo que vocês que fizeram essas críticas acharam que era uma teoria da conspiração se confirmou no dia seguinte, coincidentemente. Cobori é Nostradamus? Não, porque isso é muito óbvio. Essas acusações já estavam sendo feitas pelos Estados Unidos desde o ano passado. Eu brinquei, né? Nem o Donald Trump, nem o próprio Bolsonaro sabiam que era o PIX. Já que o Bolsonaro, quando foi lançado o PIX, ele foi questionado sobre isso e ele achava que era uma regulamentação da área de aviação. Nem ele sabia o que era. E o Donald Trump também não sabia. O Donald Trump ficou sabendo justamente pela reclamação, né, das Big Techs e da Visa e da Mastercard. Sim, porque as Big Techs? Porque elas também implementam sistemas de pagamentos. Você tem o WhatsApp Pay, você tem sistema de pagamentos da Meta. E é óbvio que ninguém vai utilizar esse sistema tendo Pix. O Pix impede o avanço dessas empresas nesse setor. Porque não é só uma questão sobre pagamentos. Quando essas empresas avançam sobre esse setor, nós temos que pensar, Big Tech nos vende nossos dados, nossas informações. Então, toda vez que a gente opera um pagamento por dentro do sistema deles, eles também vão coletar mais informações sobre a gente. Informações essas valiosas que eles vendem depois. Mastercard, que fizeram essa reclamação ao Estado americano para que o próprio, né, o poder do Estado americano fosse utilizado para que as empresas americanas de infraestrutura de pagamentos como Visa e Mastercard e a Meta, com a sua ferramenta WhatsApp Pay, pudessem ser ajudadas aqui, porque eles acham que o Pix é que estavam prejudicando o mercado deles. E realmente está, né? Uma ferramenta, uma infraestrutura de pagamentos do Estado brasileiro, que foi criado, que dá acesso principalmente à grande massa da população que não era bancarizada, a grande massa da população que não tinha condições de pagar taxas, né, às operadoras de cartão, essas pessoas foram incluídas, né, foi uma inclusão ao sistema financeiro de todas essas pessoas. Obviamente, se as pessoas recebem e utilizam esse serviço de graça, elas deixam de utilizar os serviços da Visa e da Mastercard. Então, não é nenhuma teoria de conspiração, era muito provável que isso aconteceria. E para os nossos bancos foi bom. A gente não vê os bancos nacionais reclamando. Por quê? Diminui o uso de moeda manual, que é o dinheirinho de papel. Moeda manual é reserva bancária, então tem um custo operacional para os bancos a maior utilização de moeda manual. Com o Pix há uma diminuição da utilização de moeda manual, isso é bom para os bancos, porque aí eles podem fazer operações em moeda escritural bancária, que eles mesmos criam, só liquidando contratos com o governo, só liquidando faturas com o governo, né? Aí eles vão precisar de disponibilidade de reserva bancária. Então diminui tendencialmente a necessidade por parte do sistema bancário de reserva bancária. Então a gente não vê, tá, os bancos brasileiros reclamando do Pix. Outra vantagem para os bancos brasileiros: aquele brasileira que não tinha conta bancária, enfim, porque está na informalidade, porque, enfim, não recebe salário via conta bancária. Muita gente se encontrava nessa situação. Vendedores ambulantes, por exemplo. Agora, essa turma toda passou a ter conta bancária. Por quê? Porque precisa de um Pix. Então isso para o nosso sistema bancário foi bom. Então a gente não vê essa turma reclamando, a gente vê a turma de fora reclamando.
Agora, na cronologia dos eventos que eu estava analisando, né, não à toa eles classificaram o PCC e o CV como organização terrorista e logo em seguida fizeram essa recomendação de aplicar novamente uma tarifa de 25% sobre o Brasil. E eu não acredito isso, a ação do Flávio Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que no máximo eles podem ter sido utilizados como bode expiatório. Tanto o PIX quanto a taxação é do interesse geopolítico dos Estados Unidos. Tá? Por que eu não acredito que tenha sido obra dos Bolsonaros? Porque isso prejudica os Bolsonaros nas pesquisas. Humberto, mas eles são burros, eles não sabem. Mas eles já viram que aconteceu isso na outra vez. Se o Trump taxa o Brasil, o Flávio Bolsonaro cai nas pesquisas. E de novo está acontecendo isso. Tem pesquisa aí que já dá o Lula abrindo 9 pontos percentuais. Agora ele vai tentar reverter, ou vai tentar dizer que a ação dele, que vai reverter ou não. Não sei. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas o fato não é inteligente da parte deles. É flagrante que esse tipo de movimentação prejudica o bolsonarismo no Brasil. Reabrindo essa guerra tarifária contra o nosso país. Não é coincidência essa cronologia, tá? Como eu disse na entrevista, isso na realidade, classificar como terrorista essas organizações do crime organizado era para que os Estados Unidos tivessem mais uma carta na manga, para que quando ele sentasse para negociar com o Brasil, ele teria essa arma, né, para utilizar no limite. Eu sempre falo, né, no limite ele teria essa arma, que seria uma espécie de arma nuclear na guerra tarifária contra o Brasil. Né? No limite lá, quando ele se sentir sem o poder de barganha que ele sempre teve nas negociações comerciais, quando ele se sentir encurralado, sem mais esse poder de barganha, ele pode sacar essa arma para atacar o nosso sistema financeiro e atacar as nossas empresas. Então, não sou nenhum Nostradamus, isso é só uma análise que a gente tem que fazer friamente, né, sem ideologia, né, sem essa paixão que está tomada no Brasil, principalmente no ano eleitoral. Isso não tem nada a ver com esquerda, com direita, isso é uma briga econômica, uma guerra tarifária, em que os Estados Unidos tenta vencer, né, os seus embates via coerção. E, na verdade, essa carta na manga é uma carta muito poderosa. Né? Imagine, numa mesma negociação no limite, ele tirar essa carta e falar, bom, então nós vamos descobrir aqui um cidadão aqui que é dessa organização criminosa, que fez transações no sistema financeiro brasileiro utilizando o PIX. Ele pode simplesmente ameaçar desplugar esses bancos que por onde circulou esse dinheiro. Inclusive a própria Polícia Federal descobriu nessa operação carbono oculto que atingiu o mercado financeiro 40 bilhões, né, que o crime organizado estava lavando utilizando o próprio sistema financeiro. Então, um detalhe é o seguinte, os Estados Unidos não tem muito o que fazer em termos de intervenção direta sobre o PIX. Isso não está sob jurisdição deles. Tá? O que o Cobor está falando seria a Lei Magnitsky, que foi utilizada contra o Alexandre de Moraes e também ficou claro que ela não tem um alcance relevante como se imaginava. Então, fica muito mais no campo da pressão política. E aí eu concordo com o Cobori. Numa mesa de negociação, eles vão ter essa carta na manga para lançar, eles vão poder utilizar esse artifício tanto retórico quanto político para qualquer ação. Mas é nesse sentido. O que eu quero tranquilizar todo mundo aqui? Os Estados Unidos não podem cancelar o PIX. Eles não têm poder para isso. Tá? Os Estados Unidos não têm poder para sancionar os nossos bancos a ponto de impedir as nossas transações bancárias cotidianas. Eles também não têm poder para isso. E mesmo que eles possam ter alguma medida mais dura em relação ao nosso sistema bancário, no plano internacional, que prejudique os nossos bancos no plano local, também não me parece ser crível, porque o prejuízo para eles seria muito grande. Os nossos bancos têm um volume de ativos muito grande. A concentração bancária, o tamanho do Brasil, o nível de produto do Brasil, fazem dos nossos bancos os mais lucrativos do mundo. E esse lucro todo flui pelo sistema financeiro, incluindo o sistema dólar. A exclusão desses bancos desse sistema produziria certamente um prejuízo maior ao sistema, ou se não maior, mas um prejuízo equivalente ao sistema. Não aconteceu no caso do Alexandre de Moraes, claro, agora é uma situação mais grave, porque é um interesse maior dos Estados Unidos em relação ao PIX, mas não deve ser esse o caminho adotado. Por quê? Porque o efeito colateral poderia ser tão violento quanto aquele que eles buscam atingir o Brasil com a medida. Então não deve acontecer por aí, não se preocupe, os Estados Unidos não vai cancelar o nosso PIX. Então não é muito difícil de imaginar que os Estados Unidos podem inclusive pegar essas informações, né, que a própria Polícia Federal estava
combatendo o crime organizado e se utilizar disso dizendo que o crime organizado utiliza o sistema financeiro, utiliza as nossas instituições, os nossos bancos e utiliza, inclusive, faz transações com a própria infraestrutura do Pix para aplicar uma sanção a essas empresas, desplugar as nossas instituições do sistema SWIFT e, no limite da negociação, obrigar, né, fazer uma espécie de chantagem para que essas instituições sejam religadas ao sistema, que elas parem de utilizar o Pix. Então isso não é teoria da conspiração, isso no limite pode acontecer, tá? E eu acredito que não aconteça porque eles vão se utilizar disso, mas nas negociações comerciais o Brasil tende a tentar minimizar isso aí e fazer acordos comerciais com... Uma coisa que eu tenho notado é assim, a tática do Lula de negociar com o Trump, eu não sei se é suficiente. Por quê?